Vocês sabem qual é a coisa mais louca? Nós construímos foguetes que lançaram pessoas até a Lua, deixamos pegadas na poeira lunar. E então, como se fosse apenas só um truque caro para impressionar, simplesmente guardamos as ferramentas e nos contentamos com a órbita da Terra por décadas. A primeira corrida espacial, que começou com o sinal apitando do Sputnik em outubro de 1957, foi uma onda de inovação e competição. Os soviéticos enviaram Laika, o primeiro cachorro, ao espaço, depois Yuri Gagarin como o primeiro humano e Valentina Tereshkova como a primeira mulher a entrar em órbita. Os americanos responderam com Alan Shepard, que ficou lá em cima por apenas 15 minutos, mas isso não foi suficiente. O presidente Kennedy traçou a linha com seu famoso discurso: "Até o final da década, vamos pousar na Lua." E eles fizeram isso com o Apollo 11 em julho de 1969, quando o pequeno passo de Neil Armstrong se tornou uma conquista gigantesca para a humanidade. Muitos me perguntam nos comentários dos meus vídeos, e é uma pergunta totalmente legítima: por que conseguimos fazer isso nos anos 60 e 70, mas hoje não conseguimos mais? Isso levanta dúvidas legítimas sobre se realmente estivemos na Lua. A resposta para isso é surpreendentemente simples, mas ao mesmo tempo também complexa. Meu nome é Sirwan e este é o Crônicas de Marte. Vamos decolar! Precisamos olhar mais de perto aqui. Esse triunfo dependia de milhares de engenheiros. Ao todo, 400 mil pessoas que trabalharam para a NASA e mais de 20 mil empresas. Aqui estão alguns exemplos dessas empresas. North American Aviation, que construiu o módulo de comando e hoje faz parte da Boeing. Grumman, responsável pelo módulo lunar, que agora é a Northrop Grumman. Douglas Aircraft, responsável pelos estágios do Saturno V, também faz parte da Boeing atualmente. Rocketdyne, pelos poderosos motores F1, que agora pertencem à Aerojet Rocketdyne. E a IBM, responsável pelos computadores que controlavam tudo isso. Essas empresas eram os músculos por trás do Apollo, investindo bilhões em sistemas não reutilizáveis que afundavam no oceano ou queimavam após cada voo. Isso não é uma crítica, é um fato. Com a tecnologia da época, já foi um milagre terem conseguido o que conseguiram. O governo dos Estados Unidos encarregou a NASA, que por sua vez responsabilizou essas empresas e também as financiou generosamente. Tratava-se de uma tarefa colossal, sem garantia de sucesso e sem um modelo de negócio de longo prazo à vista. Na União Soviética Comunista, isso era um pouco mais fácil de implementar, pois tudo era controlado centralmente e a economia e as pessoas tinham que obedecer às ordens vindas de cima. Nos Estados Unidos, isso era um pouco diferente. Para incentivar a participação das empresas nesse programa, considerado uma loucura empresarial, foram oferecidos contratos de custo mais lucro. Isso é importante, então preste atenção. Esses contratos definem metas, mas sem uma estrutura real de custos. A NASA garantia aos contratados que cobriria os custos e, além disso, pagaria um lucro percentual. Isso significa que essas empresas não tinham nenhum incentivo para trabalhar de forma eficiente, muito menos de forma econômica. Pelo contrário, quanto mais ineficientes e caras fossem, maior seria o lucro delas. Isso parece uma piada de mau gosto, uma teoria da conspiração ou algo que um youtuber inventou, mas isso está bem documentado e esses contratos ainda existem hoje. Então as empresas fizeram o que costumam fazer quando sentem cheiro de muito dinheiro. Elas puseram os antolhos e começaram a encher os bolsos. Já vamos ver por que isso foi uma atitude extremamente míope. Cada Saturno V custava, ajustando pela inflação, mais de 1,5 bilhão de dólares em um programa que consumia até 4% do orçamento dos Estados Unidos. Já havia protestos naquela época. As pessoas perguntavam por que não gastar esse dinheiro no combate à pobreza, na educação ou em infraestrutura. Naquele tempo, essa era uma pergunta legítima, pois além dos beneficiados diretos e indiretos do programa, não havia impactos visíveis para o cidadão comum. Aquilo era um programa de prestígio puramente político e militar, que hoje, 50 anos depois, nós aproveitaríamos as inovações daquela época, não passava pela cabeça das pessoas daquele tempo, ou simplesmente não importava para elas. Hoje, aliás, isso é diferente.
Muitos lançamentos de foguetes servem justamente para construir ou manter infraestrutura para a pessoa comum, como por exemplo GPS, satélites meteorológicos ou climáticos e a internet das coisas. Se quiser receber notícias sobre exploração espacial por e-mail, cadastre-se grátis na newsletter da Mars Chronicle em marschroniken.space. O link está na descrição. Assim que a corrida foi vencida, o entusiasmo diminuiu. Os soviéticos tinham perdido. A Guerra Fria mudou de foco e, de repente, os custos precisavam ser justificados. Além disso, havia a Guerra do Vietnã, que também custava muito dinheiro. O Congresso cortou os orçamentos e a exploração espacial ficou em segundo plano. Mas aqui está o problema. Essas empresas que lucraram com o programa Apollo perceberam que havia dinheiro na defesa. Boeing, Lockheed Martin, Grumman e companhia, o núcleo do complexo industrial militar. Eles passaram a focar em satélites para espionagem, comunicação, defesa antimísseis e dissuasão nuclear. Aqui também foram usados os contratos de custo acrescido mencionados. Com a diferença de que era mais fácil para os políticos justificar os custos exorbitantes. A exploração espacial se tornou um nicho para uma segurança nacional, onde os governos podiam investir bilhões sem que os contribuintes reclamassem muito. Pense no ônibus espacial. Planejado para ser um transportador econômico, acabou custando mais de $77 mil por quilo de carga útil colocada em órbita, em valores de 2025. Isso foi um retrocesso em relação ao nível do Saturno V, que era de menos de $13 mil por quilo. Por quê? Porque os sistemas eram descartáveis, complexos e de manutenção intensiva, otimizados para contratos com o Pentágono e gigantes das telecomunicações como a AT Verizon, que podiam pagar por isso. Lá, o dinheiro sempre teve, e ainda tem até hoje, um papel secundário. Naquela época, as empresas fizeram o óbvio e foram atrás do dinheiro. Eu afirmo que se naquela época eles tivessem começado a tornar seus sistemas mais eficientes e a buscar uma melhor relação custo-benefício na exploração espacial para o contribuinte, eles também poderiam ter registrado muito mais crescimento nesse setor nas 5 décadas seguintes. Em vez de realizar apenas algumas missões para os militares e gigantes das telecomunicações, poderia-se ter construído uma ampla base de clientes de todos os setores da economia, ciência e política. Imaginem como poderia ser diferente. Se essas empresas tivessem apostado na reutilização desde cedo, em vez de missões caras e sob medida, o setor teria explodido. Em vez disso, deram um tiro no próprio pé. Em vez disso, o setor permaneceu pequeno. A inovação estagnou e os custos aumentaram. As dezenas de milhares de empresas consolidaram suas estruturas e cimentaram sua posição. Isso significa que as grandes compraram as pequenas, o que levou o mercado de defesa, aeroespacial e espacial a ser dominado por um punhado de empresas. Essas empresas são especializadas, têm posições de monopólio de fato e conseguem aumentar os preços como quiserem. Ops, o programa F-35 agora custa o dobro e está 10 anos atrasado. Em vez de ter que pagar multas, isso significa lucros recordes para a Lockheed Martin. Ops, um lançamento do Delta IV Heavy custa $1 bilhão americanos, mais uma taxa anual básica de 1 bilhão. Ops, um lançamento do foguete SLS agora custa bem mais de $4 bilhões. Ou seja, cerca de 1% do produto interno bruto da Áustria. Militares e grandes corporações puderam participar, enquanto sonhos civis, como bases lunares ou missões para Marte, ficaram em espera. Os governos só justificavam os gastos com base na segurança. E assim o setor atingiu um platô, ou seja, estagnação. Mars, robôs em Marte, ISS, pequenas sondas do espaço profundo, tudo coisas incríveis, mas nada que mudasse o mundo. O preço por quilo continuou alto. Os planejamentos levavam anos, e fracassos como o Challenger ou o Columbia tornavam tudo ainda mais arriscado. Mas agora a situação está mudando. E isso devemos ao pioneiro SpaceX. Eles mostraram que esses preços abusivos não são necessários e que existe uma alternativa. Atualmente, alguns concorrentes como Blue Origin e Rocket Lab estão no encalço deles, mas o próximo candidato está facilmente de 5 a 10 anos atrás. Com o Falcon 9,
eles reduziram os custos para menos de 4 mil dólares por quilo. Em 2015, o mundo ficou surpreso quando um foguete pousou sozinho. Um momento que mudou tudo. Algo que os gigantes tradicionais consideravam impossível, antieconômico ou até perigoso. Hoje, em outubro de 2025, a SpaceX já pousou o foguete Falcon 9.515 vezes e transporta 90% de todas as cargas úteis para o espaço, medido pelo peso. Quem afirma que é mais econômico, sustentável ou sensato deixar um propulsor de 100 milhões de dólares cair no oceano após o primeiro e único uso, em vez de tentar recuperá-lo, ou está nos subestimando ou é ingênuo. Isso de não deixá-lo cair, mas sim tentar recuperá-lo, quem diz o contrário, ou está nos fazendo de bobos, ou é ele mesmo o bobo. Starship, o monstro que pode levantar 100 toneladas. E tem como objetivo 200 é simples. Simples. O que pode levantar 100 toneladas e tem como objetivo 200 já foi lançado várias vezes e pousou parcialmente. E é parte integrante do programa Artemis. Ele deve levar tripulações ao Polo Sul da Lua, onde há gelo de água armazenado. Isso não é coincidência. A reutilização completa torna isso acessível. Não, possível. De repente, estamos novamente correndo rumo não só à Lua, mas também a Marte e aos outros planetas. Pela primeira vez, com um plano viável a longo prazo. Mas a SpaceX não está sozinha. A Blue Origin, com o New Glenn, já prepara sua segunda missão para levar satélites da NASA a Marte, e também entra nessa corrida. O foguete deles é como um Falcon 9 turbinado. A Stoke Space arrecadou recentemente 510 milhões de dólares para impulsionar seu foguete totalmente reutilizável, o Nova. Com isso, ele já tem quase $1 bilhão no bolso. Um marco para lançamentos diários abaixo de $1 milhão. A Rocket Lab planeja o voo inaugural do Neutron ainda antes do final do ano, otimizado para cargas úteis de médio porte. E eles já garantiram vagas no Programa de Lançamento Espacial de Segurança Nacional da Força Espacial dos Estados Unidos, junto com a Stoke. Essas empresas do novo espaço estão inundando o mercado, reduzindo os preços e tornando a exploração espacial acessível. E os antigos gigantes odeiam ser expostos dessa forma. Aliás, o mesmo está acontecendo atualmente também no setor de defesa. Então é só uma questão de tempo até que eles tenham que encontrar uma solução ou desapareçam no esquecimento. Mas esse não é o assunto de hoje. Claro, existem obstáculos, regulamentações ou tensões geopolíticas. A China está construindo bases lunares. A Índia está injetando verba na ISRO. E sim, o aspecto militar permanece. A Starlink mostrou em conflitos como o da Ucrânia que controlar o espaço significa controlar o campo de batalha. Mas é exatamente isso que nos impulsiona. Os desafios tornam a exploração espacial emocionante. E com sistemas acessíveis e reutilizáveis, o setor vai crescer, gerar empregos e trazer inovações. Não estamos mais presos. O futuro está ao nosso alcance, interplanetário e para mais do que apenas as elites. Meu nome é Sirwan e este foi Crônicas de Marte. Obrigado por assistir. Peraspera, ad astra.